No dia 15 de dezembro de 2020, em uma pequena cidade do estado de Montana, soou um chamado de emergência preocupante. Um homem, com voz aflita, informou que sua esposa havia caído da escada e não apresentava sinais de vida. Em poucos minutos, equipes médicas e a polícia já estavam no local, mas a cena do ocorrido levantava muitas dúvidas. Quando os paramédicos chegaram ao local, encontraram Amanda Hillius inconsciente ao pé da escada. Seu corpo estava torcido de forma antinatural e seu rosto coberto de hematomas. A respiração era fraca. Na casa estavam seu marido Brad, o pai dele, Scott, que já morava com eles há alguns anos, e os filhos do casal. No entanto, logo os investigadores perceberiam que aquilo não era um acidente. Os depoimentos das testemunhas, os relatórios médicos e as mensagens pessoais da vítima apontarão para uma verdade terrível, escondida atrás das paredes daquela casa. E o mais importante, seu filho de 11 anos viu mais do que qualquer um poderia imaginar. Amanda Hillius nasceu em 29 de janeiro de 1987, em uma pequena cidade de Montana. Sua mãe, Michelle, tinha apenas 16 anos quando descobriu que estava grávida. Isso foi um choque para ela, pois ainda era uma adolescente e estava apenas começando a construir sua vida. No entanto, apesar do medo do futuro e da incerteza, ela decidiu ficar com o bebê. O pai de Amanda foi embora antes mesmo do nascimento da filha, recusando-se a assumir qualquer responsabilidade. Michelle cresceu em uma família rigorosa, onde a gravidez na adolescência era considerada uma vergonha. Seus pais ficaram decepcionados com ela e não apoiaram sua decisão de se tornar mãe, o que tornou sua situação ainda mais difícil. A jovem teve que cuidar da filha sozinha, sem apoio financeiro ou moral de seus familiares. Ela abandonou a escola e conseguiu um emprego de baixa remuneração para garantir o mínimo necessário para Amanda. No início, Michelle morou com parentes distantes, mas o ambiente na casa era tenso. Aos poucos, ela percebeu que precisava encontrar uma maneira de se tornar independente. Com muito esforço, ela conseguiu alugar um pequeno apartamento e começar a reconstruir sua vida. Apesar de todas as dificuldades, ela se esforçava para dar à filha carinho e cuidado, substituindo também o papel de pai. Amanda cresceu ali mesmo, em Montana, numa pequena cidade onde todos se conheciam. Aqui, as pessoas estavam acostumadas a um ritmo de vida tranquilo, e a convivência dentro da comunidade tinha um papel importante. Desde pequena, a menina era comunicativa e amigável. Ela estava cercada de amigos com quem brincava no quintal e corria pela floresta. No entanto, ao contrário de muitos colegas, ela entendia que sua vida era diferente. Outras crianças tinham famílias completas e suas mães não trabalhavam do amanhecer ao anoitecer. E em casa sempre havia alguém que podia apoiar e ajudar. Amanda percebeu cedo que sua mãe sacrificava muito por ela, e isso formou nela um sentimento de gratidão e respeito pelo trabalho. Na adolescência, Amanda começou a pensar em como construir sua própria vida. Ao contrário da mãe, que enfrentou muitas dificuldades, Amanda queria alcançar estabilidade. Ela não buscava aventuras nem decisões espontâneas. Em sua visão, o futuro deveria ser planejado e seguro. No ensino médio, ela começou a trabalhar depois da escola para aliviar um pouco o fardo da mãe. Isso a ajudou a entender o valor do dinheiro e do trabalho. Seus sonhos estavam ligados ao cuidado com as pessoas. Ela queria trabalhar na área da medicina, pois desde criança via como era difícil para quem ficava sozinho com seus problemas. Além dos estudos e do trabalho, Amanda tinha pouco tempo para a vida pessoal. Na juventude, ela teve as primeiras paixões, mas não se envolveu em relacionamentos sérios. Ela sabia que ainda era muito jovem e não queria repetir os erros da mãe. Amanda conheceu Brad Hillius no início de 2010. Eles se encontraram por meio de amigos em comum e já nos primeiros minutos de conversa surgiu uma simpatia entre eles. Brad se destacava pela autoconfiança, facilidade de comunicação e senso de humor. Ele trabalhava como bombeiro e se orgulhava de sua profissão, pois salvar vidas lhe trazia satisfação. Amanda, acostumada à independência e às dificuldades, via nele um homem confiável, capaz de construir uma família sólida. Os jovens rapidamente se aproximaram, pois, em geral, compartilhavam visões semelhantes sobre a vida. Ambos buscavam estabilidade, valorizavam os princípios familiares e não gostavam de incertezas.
Desde os primeiros dias do relacionamento, Brad mostrou ser um parceiro atencioso, capaz de apoiar e transmitir confiança. Ele dava a impressão de ser alguém com quem não era preciso temer o futuro. Amanda se sentia protegida ao lado dele, o que era especialmente importante para ela. O casamento foi celebrado de forma simples, apenas com os mais próximos. Amanda nunca buscou luxo. Para ela, era mais importante construir uma família do que fazer uma grande festa. Depois do casamento, a vida deles seguiu seu curso habitual. Eles trabalhavam, arrumavam a casa e sonhavam com filhos. Logo, Amanda descobriu que estava grávida. O primeiro filho foi um acontecimento marcante para eles. Amanda imediatamente se sentiu totalmente envolvida com a maternidade. Ela conciliava o cuidado com o bebê e o trabalho na área da saúde, o que exigia muito dela. No entanto, ela dava conta, pois cuidar da família sempre foi sua prioridade. Com o tempo, a família foi crescendo cada vez mais. Depois do primeiro filho veio o segundo, depois o terceiro e, por fim, o quarto. A casa se encheu de vozes infantis, agitação e cuidados intermináveis. Amanda sentia que era exatamente isso que ela sempre buscou. Ela se dedicou completamente aos filhos, tentando criar para eles um futuro melhor. Mas apesar de tudo isso, pouco a pouco começaram a surgir sinais preocupantes no relacionamento do casal. No começo, Amanda não deu importância a isso, mas depois percebeu que Brad começou a mudar. Ele passou a passar menos tempo em casa, alegando trabalho. A princípio, ela acreditou que ele realmente tinha mais responsabilidades, mas logo percebeu que o marido estava evitando o convívio com a família. Brad estava ficando cada vez mais irritado e seu comportamento mudou. Se antes ele ajudava com alegria com as crianças e participava dos assuntos da família, agora procurava se manter afastado. Às vezes ele saía de casa sem explicar para onde ia. Às perguntas de Amanda, ele respondia de forma monossilábica ou simplesmente ignorava. Ela sentia que algo havia mudado em seu casamento, mas não conseguia entender o motivo. Brad se afastava, mas ao mesmo tempo não dava motivos para conflitos abertos. Isso deixava Amanda preocupada, mas ela não sabia como conversar com ele sem provocar irritação. Naquele momento, ela ainda não suspeitava que seu casamento estava ameaçado. Amanda acreditava que eram apenas dificuldades temporárias, relacionadas ao cansaço e à rotina. No entanto, em breve suas dúvidas começariam a se transformar em certeza, e pequenas mudanças se tornariam verdadeiros problemas que mudariam sua vida para sempre. No final de 2019, Amanda se deparou pela primeira vez com provas reais da traição do marido. Ela descobriu por acaso que Brad mantinha contato com uma mulher chamada Riley, que ele conheceu no trabalho. Até então, ela apenas suspeitava que havia algo errado no relacionamento deles, mas não tinha nenhuma confirmação. Agora as dúvidas desapareceram. Ele realmente tinha outra mulher. Amanda tentou conversar com Brad, na esperança de que ele explicasse a situação e que tudo pudesse ser resolvido. No entanto, ele se recusou a admitir a culpa e não quis discutir o que havia acontecido. Ele afirmava que entre ele e Riley não havia nada e que quaisquer suspeitas eram apenas conjecturas infundadas. Isso não convenceu Amanda, mas naquele momento ela não insistiu. Passaram-se alguns meses, mas sua ansiedade só aumentava. Brad continuava se comportando de forma distante, aparecia em casa ainda mais raramente e, quando estava por perto, agia de maneira fria. Amanda decidiu reunir provas. Ela passou a observar atentamente o comportamento dele, verificava sua atividade nas redes sociais e, em determinado momento, descobriu que ele deixava comentários ambíguos nas fotos de outras mulheres. Amanda fez capturas de tela, salvou-as no celular e tentou novamente conversar com o marido. Dessa vez, ela apresentou a ele as provas que havia reunido e exigiu uma resposta honesta. Brad negou tudo novamente, afirmando que as conclusões dela estavam erradas. Ele disse que flertar na internet era apenas uma diversão, que não significava nada. Amanda tentou acreditar que a situação não era tão grave. Ela esperava que Brad percebesse as consequências de suas ações e reconsiderasse seu comportamento. No entanto, ele continuou fingindo que o problema não existia. A esposa sugeriu que ele procurasse um terapeuta de casais, mas Brad rejeitou categoricamente essa ideia. No início de 2020, Amanda percebeu que a situação tinha ido longe demais.
Certa vez, ela acidentalmente viu a troca de mensagens de Brad com Riley e descobriu que o relacionamento deles não havia terminado. Além disso, ele apenas ficou mais cauteloso, escondendo dela seus contatos com a outra mulher. Depois dessa conversa, Brad parou completamente de dormir no mesmo quarto que a esposa. Ele se mudou para outro quarto, explicando que assim era mais confortável para ele. Isso se tornou o ponto sem retorno no relacionamento deles. Amanda não via mais sentido em manter o casamento, mas o divórcio a assustava, principalmente por causa dos filhos. Em abril de 2020, aconteceu um evento que destruiu de vez a família deles. Naquela noite, uma discussão surgiu entre eles, que acabou se transformando em um conflito sério. Brad começou a agir de forma agressiva. Sua voz ficava cada vez mais alta. Amanda sentiu-se ameaçada e tentou gravar a conversa no celular. Quando Brad percebeu isso, arrancou o aparelho dela e o quebrou com força no chão. Em seguida, ele a segurou pelos braços, exigindo que ela parasse com as provocações. Amanda conseguiu se soltar e pegou outro telefone para ligar para o pai de Brad e pedir ajuda. Ele ouviu gritos e sons de luta e imediatamente ligou para a polícia. Quando os policiais chegaram, Amanda estava assustada, mas não contou tudo o que havia acontecido. Ela admitiu que houve uma briga entre eles, mas não entrou em detalhes. Apesar disso, a polícia registrou o incidente e o juiz posteriormente emitiu uma ordem de restrição temporária contra Brad. O pai dele, Scott, também foi incluído na ordem. Scott Helios morou com a família por vários anos. Após se aposentar, ele se mudou para a casa do filho, onde assumiu parte das responsabilidades de cuidar dos netos. À primeira vista, isso parecia ser uma ajuda para a jovem família, mas com o tempo, sua presença se tornou mais um fator que influenciava o ambiente complicado da casa. Scott tinha um temperamento difícil, era explosivo, direto e frequentemente dizia coisas cruéis sem pensar nas consequências. Seus métodos de educação pareciam antiquados e rígidos, e suas visões sobre a vida familiar eram conservadoras. Ele acreditava que a mulher deveria se submeter ao marido, e mais de uma vez deixou claro que não aprovava as tentativas de Amanda de demonstrar independência. Quando começaram os problemas entre Amanda e Brad, Scott geralmente ficava do lado do filho. Ele não via nada de repreensível no comportamento de Brad e achava que Amanda estava apenas exagerando. Nos momentos em que ela tentava defender seus limites, ele podia lançar um comentário sarcástico, dizendo que as mulheres sempre fazem tempestade em copo d'água. Quando Amanda decidiu sair de casa e se mudar com os filhos para Oregon, foi justamente Scott quem se tornou um dos principais obstáculos. Ele não apenas apoiou Brad no confronto, mas também passou a fazer ameaças diretas. Ele afirmou que tinha conhecidos que poderiam resolver o problema caso Amanda tentasse levar as crianças. Naquele momento, ela percebeu que teria que lutar não apenas contra o marido, mas também contra o pai dele, que estava disposto a tudo para manter o controle da situação. Após o incidente de abril de 2020, a situação na casa de Amanda e Brad só piorou. Apesar da ordem de restrição temporária, Brad continuava morando sob o mesmo teto que a esposa, demonstrando uma agressividade cada vez maior. A restrição não o impedia de continuar exercendo pressão psicológica. Ele ignorava Amanda, fazia comentários humilhantes sobre ela e podia explodir de repente por causa de pequenas coisas. O comportamento dele se tornou imprevisível e Amanda sentia cada vez mais medo de estar perto dele. Brad passou a ser abertamente hostil, sem esconder sua irritação. Se antes ele ao menos tentava manter uma aparência de calma, agora demonstrava abertamente seu desprezo. Ele podia bater a porta com força, jogar objetos ou levantar a voz na presença das crianças. Amanda entendia que aquilo era apenas um aumento da pressão, mas não sabia como proteger a si mesma e a família. 15 de dezembro de 2020 começou como um dia comum. Amanda acordou cedo, antes mesmo de a casa se encher com os sons das crianças despertando. Sua rotina habitual incluía se arrumar rapidamente para o trabalho, preparar o café da manhã e organizar o dia das crianças. Naquela manhã, tudo seguia o roteiro habitual. Brad continuava na cama. Os filhos mais novos dormiam e o filho de 11 anos já estava na cozinha, preparando sua própria comida. Antes de começar as tarefas, Amanda pegou o telefone e começou a navegar pelas redes sociais. Esse era seu ritual matinal, uma forma de se distrair por um momento e conferir as notícias.
No entanto, após alguns minutos, algo familiar e desagradável chamou sua atenção. No feed, ela notou comentários de Brad em fotos de outras mulheres. Eram novamente mensagens provocativas e flertantes que ele deixava sem se importar se alguém poderia vê-las. O que viu despertou nela uma tempestade de emoções. Até pouco tempo atrás, ela ainda tinha esperança de que tudo mudaria, que o marido pare de agir como se a família deles não tivesse importância para ele. Mas nada mudou. Ele continuava não escondendo sua atitude. Amanda sentiu a indignação crescer dentro de si. Ela não podia deixar isso sem resposta. Amanda foi até o quarto, onde Brad ainda estava deitado na cama, e tentou conversar com ele. A conversa começou tranquila, mas rapidamente se transformou em mais uma discussão. Brad não queria discutir o que estava acontecendo. Ele se esquivou, disse que não era hora de levantar esse assunto e tentou fugir da conversa. Mas desta vez, Amanda não pretendia ceder. Ela exigia explicações, tentava conseguir ao menos algum reconhecimento. No entanto, em vez de ouvir, Brad começou a ficar irritado. Sua voz ficava cada vez mais ríspida, o tom mais grosseiro. Ele respondia com irritação, dizendo que não estava fazendo nada de errado, que as reclamações dela não faziam sentido. Em determinado momento, Brad disse à esposa que, se algo a incomodava, ela podia simplesmente ir embora. Essas palavras soaram como um golpe. Depois de tudo o que ela suportou, depois de todas as tentativas de manter a família, o marido dizia isso para ela. A paciência dela se esgotou de vez. As emoções tomaram conta, e Amanda não conseguiu se controlar. Começou uma briga. A reação de Brad foi imediata. Nesse momento, o filho deles, de 11 anos, que já estava na cozinha, ouviu as vozes altas e saiu para o corredor. Ultimamente, ele já havia se acostumado com os conflitos que surgiam entre os pais. Mas dessa vez havia algo diferente. Ele se aproximou da porta e viu o pai segurando a mãe pelo braço. Amanda tentava se soltar, mas Brad não a deixava ir. O menino ficou paralisado, sem saber o que fazer. Ele não sabia o que fazer, como reagir. Depois de alguns segundos, ele viu Brad primeiro dar um tapa no rosto da mãe com a mão aberta e, em seguida, fechar o punho e acertar outro golpe nela. Amanda cambaleou e depois caiu no chão. O menino ficou paralisado, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Ele viu sua mãe tentando se levantar, mas Brad já estava inclinado sobre ela. Por um instante, eles trocaram olhares, pai e filho. O menino entendeu que precisava sair dali. Ele se virou e correu escada acima antes de se esconder atrás da porta do seu quarto. Ele ouviu o pai arrastar a mãe para baixo, para um lugar onde ninguém poderia ver o que aconteceria a seguir. Depois de um tempo, Amanda estava deitada ao pé da escada. Seu corpo estava curvado de forma antinatural, os cabelos embaraçados, o rosto parcialmente coberto por mechas. Havia manchas de sangue no chão sob ela. Ela respirava, mas com grande dificuldade. Cada movimento seu era feito com esforço, como se cada tentativa de inspirar causasse dor. Quem chamou os paramédicos foi Scott, o pai de Brad. Depois que Brad supostamente encontrou Amanda ao pé da escada, ele tentou reanimá-la, mas sem sucesso. Então ele chamou Scott, que imediatamente veio ajudar. Juntos, eles tentaram estancar o sangramento e verificar se ela estava respirando. Percebendo que o estado de Amanda era crítico, Scott pegou o telefone e discou 911. Na conversa com o atendente, ele informou que sua cunhada havia caído da escada e não apresentava sinais de consciência. Nesse momento, Brad continuava ao lado de Amanda, fingindo que estava prestando socorro a ela. Quando os paramédicos chegaram, avaliaram rapidamente o estado de Amanda. O pulso estava fraco e a respiração superficial. No rosto e no corpo eram visíveis múltiplos ferimentos, incluindo hematomas graves. Os paramédicos imediatamente iniciaram medidas de emergência, conectaram um aparelho de suporte respiratório e verificaram os sinais vitais. Após decidirem pelo transporte urgente, eles cuidadosamente colocaram Amanda na maca e rapidamente a levaram até a ambulância. Enquanto a acomodavam para o transporte, Brad permanecia por perto. Seu rosto continuava tenso. Ele observava o que acontecia sem dizer uma palavra. A ambulância, com as sirenes ligadas, disparou em direção ao hospital mais próximo. Na casa, restaram apenas vestígios de desordem, um silêncio inquietante e a sensação de que algo irreparável havia acontecido. Amanda foi levada ao hospital em estado grave.
Os médicos imediatamente iniciaram as manobras de reanimação, mas seus sinais vitais continuavam críticos. Ferimentos profundos, pulso fraco, baixo nível de oxigênio no sangue. Seu organismo estava à beira do colapso. Os médicos realizaram imediatamente um exame completo. A tomografia computadorizada revelou um traumatismo crânioencefálico, múltiplas contusões e edema cerebral. Foram encontrados danos internos no pescoço, o que poderia indicar estrangulamento. Observou-se falta de oxigênio nos pulmões, o que indicava uma hipóxia prolongada. A equipe de reanimação lutava por sua vida. Amanda foi conectada a um respirador artificial para manter a respiração. A terapia medicamentosa foi direcionada para estabilizar a pressão e prevenir o agravamento do estado de saúde. No entanto, não houve melhorias. Durante os 3 dias seguintes, os médicos monitoraram seu estado, mas ainda não houve dinâmica positiva. O organismo foi enfraquecendo gradualmente. Os danos cerebrais foram graves demais e a falta de oxigênio causou consequências irreversíveis. No dia 19 de dezembro de 2020, Amanda faleceu na unidade de terapia intensiva. Seu coração parou e todas as tentativas de reanimação foram em vão. Os médicos registraram o óbito, cuja causa foi uma hipóxia cerebral aguda provocada por ação mecânica. A notícia de sua morte abalou profundamente os familiares. Sua mãe, ao saber do ocorrido, ficou em estado de choque. Ela não conseguia acreditar que sua filha, que até poucos dias atrás estava cheia de vida, não voltaria mais para casa. Seus filhos, especialmente o filho mais velho, não conseguiam compreender o que havia acontecido. Após a morte de Amanda, a polícia iniciou uma investigação completa. A primeira pessoa a ser interrogada foi Brad, que era a única testemunha adulta do ocorrido. Sua versão dos acontecimentos permaneceu inalterada. Ele afirmava que Amanda havia caído da escada acidentalmente. Segundo ele, ouviu um barulho, saiu do quarto e a encontrou já inconsciente ao pé da escada. Ele assegurou que imediatamente correu para ajudar a esposa, tentou reanimá-la, depois chamou seu pai Scott e juntos chamaram a ambulância. Os investigadores começaram a verificar suas declarações, mas logo descobriram sérias inconsistências. A primeira coisa que levantou dúvidas foi a natureza das lesões que Amanda sofreu. A perícia médico-legal mostrou que ela tinha não apenas múltiplas contusões, mas também sinais de estrangulamento, edema cerebral, danos às cartilagens na região do pescoço e fraturas específicas indicavam que ela poderia ter sido asfixiada. Uma queda da escada não poderia causar tais lesões. Além disso, durante o exame do corpo foram encontradas lesões recebidas antes da suposta queda. Eram hematomas no rosto, equimoses nos braços e marcas de pressão na pele. Tudo indicava que, antes da queda, Amanda havia sido submetida à agressão física. A testemunha-chave foi o filho deles, de 11 anos. Durante o interrogatório, ele contou que naquele dia viu seu pai bater em sua mãe e depois arrastá-la escada abaixo. Ele se lembrou de ter ouvido os gritos dela e sons de luta. Ele também mencionou que Brad lhe ordenou que fosse para o quarto antes de continuar a briga com Amanda. As palavras do menino tornaram-se um argumento sério a favor da versão de violência doméstica, mas exigiam confirmação adicional. Os investigadores interrogaram vizinhos e parentes que relataram conflitos constantes na família. Alguns deles ouviram brigas barulhentas, e amigos próximos de Amanda sabiam de seus medos e angústias. Diante desses dados, a polícia decidiu descobrir qual papel Riley, amante de Brad, poderia ter desempenhado no ocorrido. Ela foi interrogada, mas seu comportamento levantou suspeitas. À primeira vista, ela demonstrava vontade de cooperar, mas logo ficou claro que ela tentava evitar responder às perguntas importantes. Riley afirmava que não sabia de nada sobre os acontecimentos daquela manhã e que não tinha nenhuma relação com a tragédia. No entanto, logo ficou claro que no dia seguinte à morte de Amanda, ela estava na casa de Brad e eles discutiram o ocorrido. A investigação continuou. Mas já nesse momento, a polícia tinha uma imagem clara dos fatos. A versão de Brad sobre o acidente não coincidia nem com os dados médicos, nem com os depoimentos das testemunhas. Ele ainda negava seu envolvimento, mas as provas contra ele estavam se tornando cada vez mais convincentes. Alguns dias após a morte de Amanda, ocorreu um evento que só complicou ainda mais o andamento da investigação.
No dia 24 de dezembro de 2020, na véspera de Natal, Scott Helios, pai de Brad, foi encontrado morto no celeiro de sua propriedade. Ele se suicidou com um tiro, deixando para trás várias cartas de despedida. O próprio Brad foi quem encontrou o corpo. Ele informou à polícia que havia conversado com o pai pouco antes da tragédia. Segundo ele, Scott estava deprimido, dizia que não conseguiria suportar o que estava acontecendo e que não queria ir para a prisão. Antes de ir para o celeiro, ele afirmou que não aguentava mais a pressão, e então Brad ouviu um tiro. A polícia chegou rapidamente ao local do incidente. Durante a perícia, foram encontradas 3 cartas de despedida. Elas foram endereçadas aos seus netos, mas, ao contrário do que se esperava, não continham nenhuma confissão de culpa. Nas cartas, ele expressava amor pelas crianças, dizia que não conseguia suportar o que estava acontecendo, mas em nenhum momento mencionava seu envolvimento na morte de Amanda. Esse fato levantou muitas perguntas. Se Scott realmente era culpado, por que não deixou uma confissão? Suas anotações pareciam mais uma mensagem de alguém que se sentia derrotado, mas não uma confissão de um crime cometido. Enquanto isso, Brad imediatamente aproveitou a morte do pai para tentar se livrar das acusações. Em conversas com a polícia, ele começou a afirmar que Scott poderia ser quem matou Amanda. Ele alegava que seu pai era emocionalmente instável e repetidamente demonstrava agressividade em relação à nora. Segundo sua versão, foi Scott quem poderia ter atacado Amanda naquele dia e depois simulado um acidente. No entanto, essa versão não tinha comprovação real. A única pessoa que poderia confirmá-la era o próprio Scott, mas agora ele estava morto. Os investigadores não encontraram nenhuma evidência que o ligasse ao ocorrido. Pelo contrário, toda a base de provas apontava para Brad. Apesar das tentativas do filho de colocar a culpa no pai falecido, a polícia não considerou essa versão seriamente. A perícia forense e os depoimentos das testemunhas confirmaram que Brad estava realmente envolvido na morte de Amanda. A autodestruição de Scott, talvez, tenha sido um ato de desespero causado pelo medo das consequências, mas isso não significava que ele fosse culpado pelo crime. Este episódio só complicou ainda mais o caso, criando um novo nível de incerteza. Seria isso uma confissão de culpa ou uma tentativa de proteger o filho? Já não existiam respostas para essa pergunta. A única coisa que permanecia inalterada era que Amanda estava morta, e a principal tarefa da investigação era buscar justiça. O julgamento de Brad começou em janeiro de 2022. A acusação apresentou ao júri as provas reunidas durante a investigação. Além dos dados médicos, a acusação apresentou evidências de violência doméstica, gravações de brigas que Amanda fez pouco antes da tragédia, e suas mensagens para amigas e para a mãe, que testemunhavam sobre as constantes ameaças por parte de Brad. A polícia também apresentou ao tribunal materiais sobre um incidente anterior em abril de 2020, quando foi emitida uma ordem de restrição temporária contra Brad. No entanto, a defesa de Brad insistiu que Amanda poderia ter caído acidentalmente. O advogado tentou convencer o tribunal de que sua morte foi um acidente. Ele alegou que a acusação se baseia em emoções e não em fatos. Como argumento, a defesa citou a ausência de sinais externos óbvios de estrangulamento. O advogado também tentou enfatizar a autodestruição de Scott, sugerindo que isso poderia ser uma confissão de culpa. Mas os depoimentos das testemunhas foram decisivos. O filho de 11 anos de Amanda e Brad contou ao tribunal que viu o pai bater na mãe naquele dia. Ele confirmou que Brad a agrediu e a arrastou escada abaixo. Esse relato tornou-se um elemento-chave da acusação, pois coincidia com os dados médicos sobre os ferimentos. Após um julgamento de 10 dias, o júri se retirou para deliberar. 5 horas depois, eles retornaram com o veredicto. Brad foi considerado culpado de homicídio doloso. O tribunal o condenou a 100 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. Para a família de Amanda, isso representou uma justiça há muito esperada. Mas a dor da perda não desapareceu. As crianças ficaram sob a guarda da mãe de Amanda, que assumiu a responsabilidade por sua criação. Eles tiveram que se adaptar a uma nova realidade, sem mãe nem pai. Brad tentou recorrer da sentença, alegando que o processo foi tendencioso. No entanto, o tribunal rejeitou o recurso, reconhecendo que todas as provas foram apresentadas legalmente.
No final, ele permaneceu na prisão, e a família de Amanda seguiu a vida sem ele, tentando reconstruir o que ele destruiu.